Na verdade, eu já desconfiava. E eu já tinha apertado ela algumas vezes e ela mentia, falou que não existia, que eu estava vendo coisas e não sei o quê, mas já estava acontecendo. E ela pegou e olhou no meu olho e falou: rapaz, aquilo para mim foi... Mas doeu, hein? E na hora que ela falou isso, eu me enchi de uma fúria, eu falei assim: não, eu não perdoo, não, isso foi muito forte, muito forte. E eu caí em adultério, né? Eu me envolvi com um rapaz, aí eu lembro que eu voltei para casa, meu pai não é mais vivo, né? E ele me colocou no colo dele e falou assim: filha, o que você decidir, para mim, você tem a minha bênção. Porque na hora, o que eu pensei? Meu Deus, meu pai é um pastor, ele prega sobre famílias, ele prega sobre casamento. Como que vai ser ter uma filha divorciada? Foi isso que pegou para mim. Fator preponderante para o início da nossa queda foi o fato dele ter ido trabalhar à noite. A gente não se via mais dentro de casa, né? Então ele, por conta do financeiro, ele começou a trabalhar à noite e ele trabalhava muito. Era uma época que ele fazia muita hora extra para poder engrossar o orçamento e eu trabalhava durante o dia. Nós praticamente não nos víamos e eu passei a ficar muito sozinha. Então era culto, eu estava sempre sozinha, porque aí final de semana ele recebia bastante hora extra e ele ia indo. Então eu comecei a ir a aniversários sozinhas, às festas sozinhas. Sempre eu estava sozinha, porque ele sempre estava trabalhando. E aí eu sempre me via na situação de resolver tudo, porque ele tinha que dormir de dia, eu não queria atrapalhar o sono dele. Então eu acho que isso foi um fator assim que pesou muito para nossa desconexão. Eu traí ela, porque é fato de que quando o casal está desconectado, na verdade, antes disso, eu acho que o grande problema que aconteceu era que eu não era dizimista. Eu tinha problema com ser dizimista, de ser fiel. Eu não era fiel. Eu sabia, eu ouvia nos cultos, eu sentia, mas eu falava assim: não, se eu der o dízimo, vai faltar para pagar a conta? E eu não dava, e era constante. Todo mundo falava assim: eu vou dar o dízimo. Chegava no dia de dar o dízimo, eu não dava o dízimo, eu pagava minhas contas. E não dava para pagar todas as contas. Eu recebia num dia, no outro já não tinha mais nada. Eu falei: meu Deus, mas eu faço tanta hora extra, muita hora extra, e é um saco furado. Mas aí houve a primeira queda. Por quê? Porque eu fui desabafar com uma amiga. E aí é óbvio que eu escutei aquilo que eu não escutava mais dela, porque era só briga em cima de briga. E aí é claro que aquilo ali para mim foi um travesseiro. E aí eu caí em adultério. No primeiro adultério ali começou o afastamento total. Porque eu comecei a olhar a Maíse de um outro jeito. Eu comecei a me afastar mais da Maíse e comecei a me apegar mais a essa primeira que eu caí. Na verdade, esse meu envolvimento com essa menina foi um envolvimento, eu não queria absolutamente ter nada sério com ela, mas só a companhia dela e o carinho dela, só. Mas ela se apegou muito a mim, né? Porque era nova e enfim. E aí eu dei meu telefone para ela, a mãe dela, acho que foi a mãe, o pai dela ligou para casa. Olha só, dei o meu telefone de casa para ela, o pai dela ligou, a mãe ligou, o meu virou um inferno. E aí eu fui no meu sogro com medo, porque assim, ele para mim era o meu pai. Então eu tinha muito respeito e muito carinho por ele, e eu não queria magoar o coração dele. E para mim tomar essa decisão ele foi a primeira pessoa que eu tive a falar assim: eu preciso contar para ele, antes dela. Mas para mim chegar até ele e falar, foi difícil. Porque eu falei assim: meu Deus, vou magoar o coração dele. E era meu pai, que eu não tive. E eu cheguei nele e falei. Contei para ele, e a primeira reação que ele teve comigo foi me abraçar e chorar e me perdoar. E aquilo para mim me quebrou todo. E aí eu contei, já não tinha mais nada com a menina. E aí ele falou assim: não, vamos contar para a Maíse. E aí contou para a Maíse. Numa reunião familiar, e eu no meio. Meu Deus, parecia
um julgamento. Eu não tinha noção de que aquilo estava acontecendo, eu não tinha ideia, né? E na verdade, aquele não foi o momento que o meu pai escolheu para ele falar. Só que ele estava a ponto de explodir. E aí ele me chamou em outro cômodo da casa e me deu a notícia. E aí a gente foi pro carro, eu falei, eu quero ir embora. E aí meu pai já tinha entendido o que tinha acontecido. E aí eu lembro que eu voltei para casa. Meu pai não é mais vivo, né? E ele me colocou no colo dele e falou assim, filha, o que você decidir, para mim, você tem a minha bênção. O pai vai estar aqui com você. Porque na hora, o que eu pensei? Meu Deus, meu pai é um pastor. Ele prega sobre famílias. Ele prega sobre casamento. Como que vai ser ter uma filha divorciada? Foi isso que pegou pra mim. Mas naquela mesma hora eu decidi, no ímpeto, né, da emoção, falei, eu não perdoo. Nós fomos pro nosso tão sonhado apartamento. E aí eu peguei umas coisas assim de início para eu poder trabalhar aquela semana e tudo. E fui para casa dos meus pais. E foi muito difícil para mim seguir aquela semana, né? Porque eu tinha que trabalhar. E eu lembro que o meu pai falou, parece que lá na frente ele já estava me preparando para um outro cenário que viria. E ele falava, filha, você vai descobrir agora a terapia do trabalho. É muito importante para você não parar. Trabalhar, ocupar a sua mente. E o que era pior, no trabalho, a minha chefe era da igreja e tinham várias pessoas da igreja que trabalhavam ali. Então eu não queria que ninguém soubesse, porque eu tinha vergonha. Eu me culpava por aquilo ter acontecido. Eu achava que se aquilo aconteceu foi culpa minha, porque eu permiti, eu achei que eu tinha falhado em alguma coisa e que eu não era suficiente para ele. E aí eu contei para minha chefe, ela foi muito acolhedora naquele momento e ela falou assim, se você precisar parar, quantas vezes você precisar, você tem meu apoio, vai, chora. Se você não quiser vir, você não vem e eu vou segurar as pontas e o que depender de mim ninguém vai saber. E assim aconteceu. Só que aí ele, quando se viu sem mim, acho que a ficha caiu, né? Foi difícil, porque assim, eu me via como se eu tivesse roubado alguém. Falei, meu Deus, é uma coisa pesada, você sabe assim, se olhar para ela e ver que você errou e olhar para o meu sogro com vergonha. Eu me senti muito envergonhado, porque a minha vida inteira eu vivi num lar onde eu via isso, né? Eu não tive a presença do meu pai. Então eu convivia no bairro onde eu via que era normal esse tipo de coisa. Trair com o outro, um trai com o outro. E a linguagem que eles usavam era muito fácil de traição. E meu irmão viveu muito isso. E eu cravei isso na minha cabeça. Falei assim, eu não vou fazer isso quando eu casar. Isso eu não aceito esse tipo de coisa. Então eu comecei a me crucificar. E falei assim, meu Deus, eu falava minha infância inteira que eu não ia fazer isso e eu fui e fiz. Foi muito difícil. Aí teve um dia que eu fui trabalhar e parece que todo mundo adivinhava o que estava acontecendo comigo, porque aí a minha sogra, minha cunhada, começaram a me ligar e eu falei, gente, e elas não sabiam de nada, né? Eu acho que já era o Espírito Santo incomodando. Mas aí um dia eu fui trabalhar e ele tinha ido em casa, na casa dos meus pais, e pegado todas minhas coisas de volta. E falou que só ia voltar comigo. Só ia voltar para casa se fosse comigo. E aí, meu pai falou assim, filha, tá nas suas mãos. E eu voltei, primeiro porque eu o amava. Eu tinha amor, né? E
eu também pensava muito forte naquela coisa, naquele peso do divórcio. Eu não queria carregar aquele peso de que eu não perdoei, por minha culpa, o meu casamento tinha acabado. E aí, quando eu voltei, a reconexão foi muito difícil. Eu sempre falo que o SOS é muito importante nesse momento. Meu pai, ele continuou dando assistência pra gente, acompanhamento por um período, mas ele veio a falecer. Mas nesse período foi importante a ajuda dele ali, o apoio, e isso foi fortalecendo a gente, e ele foi me reconquistando com pequenos gestos. E aí a gente foi superando aquela fase, né? Isso aí, esse foi o primeiro adultério. Depois teve outro. Quando 5 o pai anos dela, depois. 5 anos depois que o pai dela faleceu, aí eu caí de novo. Porque as coisas não tinham sido resolvidas. Nós voltamos, mas os problemas continuavam. E aí vai somando uma coisa com a outra, e a gente começou a viver como amigos. Não era marido e mulher, era amigos. Tinha muita conversa, aí já diminuía as brigas, mas era amigos, amizade, aquela amizade. Falando, não faz sentido. Né? Então, e aí eu caí de novo. Por quê? Porque quando você... E o engraçado é que assim, nós vivíamos dentro da igreja. Você tem uma ideia. Eu era regente da igreja, eu cantava no quarteto, eu cantava no coral, eu cantava em todo lugar, cantava em casamento. E com o casamento todo estragado. Por quê? Religiosidade nós vivíamos. E desde sempre, quando eu entrei quando eu me converti, eu vivia essa religiosidade. E religiosidade não quer dizer que você tem intimidade com Deus. E eu achava que eu tinha intimidade com Deus, mas eu não tinha. E é por isso que eu me encontrava, o meu refúgio era os amigos, os colegas. E que não eram casados. Então, certamente, aquilo com quem você anda é com quem você vai ser. Parecido, né? Parecido com isso aí. Esse era o perfil que eu estava indo. E eu não olhava mais a Maíse como minha esposa. Para mim, a Maíse era uma amiga. Então, não ligava mais, não cuidava mais. Mas, assim, uma das coisas que eu sempre tive era que eu tinha que cuidar da Maíse. Porque esse foi o pedido do meu sogro, antes de morrer, que fez para mim. Cuida dela, porque ela é minha pedra preciosa. Isso para mim, essa segunda eu não tinha falado. Aí ela descobriu, porque eu estava lá na Europa trabalhando e ela descobriu. O que você descobriu? Então, ele era na época do... Isso! Era o MSN. E aí eu liguei o notebook e estava logado dele. E aí eu tinha ido na minha dentista e a mulher ficou sabendo coisas. Ela me questionou de coisas que eu falei, como que ela sabe disso? Aí ligou o sinal de alerta e era a mesma dentista dele. Aí eu cheguei em casa, me fingi dele, me loguei e ali eu descobri tudo. Aí meu mundo caiu novamente. Eu lembro que, é claro que nessa hora eu fui buscar refúgio no colo da minha mãe, né? Não tinha mais o meu pai. E eu liguei para ela, o meu irmão também é pastor. Na época ele estava iniciando no ministério e eles vieram, era de madrugada quando eu descobri tudo. Veio a família toda, minhas irmãs, minha mãe. E aí eles saíram de casa assim com a certeza de que não tinha mais jeito. E eu também com essa convicção de que eu não ia mais perdoar. Enfim, entrei em contato com ele lá, falei que eu já sabia, já tinha ouvido da doutora, mas eu queria saber da parte dele. A confissão, ele tentou negar de tudo que é jeito, né? O pastor José Gonçalves sempre fala que todo adúltero é mentiroso. Mas aí, eu acho que eu já estava num nível tão de esgotamento que eu não estava mais nem aí. E aí, eu também não tinha mais conexão com Jesus. Igual eu falo, foram dando sinais ao longo dos anos e nós fomos negligenciando. E nós passamos a viver um casamento de fachada. A vida inteira eu tinha cultuado um Deus, mas eu não me relacionava com o meu pai, né? E
eu sofri muito, porém, mais uma vez eu decidi perdoar. E quando eu busquei ele no aeroporto, eu tinha feito 1000 conjecturas. Quando ele chegar, eu vou falar: seu safado, seu sem vergonha, eu não quero mais, eu vou te perdoar. Ou eu não vou, eu não sabia. Mas quando eu vi ele, ele desceu do voo, quando ele saiu pela porta, assim, a gente correu um em direção ao outro, a gente se abraçou. E ali a gente chorou. E eu decidi mais uma vez perdoar. Só que aí, a gente não teve o tratamento necessário. Eu procurei o pastor da minha igreja. Ele deu um paliativo, vamos assim dizer, que era um livro para a gente ler. E para nós aquilo ali era tudo naquele momento. Só que foram passando os anos, aquele ciclo continuou. A gente passou a viver um casamento de aparência, ele trabalhando à noite e eu caí em adultério, né? Eu me envolvi com um rapaz e eu me apeguei muito, principalmente emocionalmente, né? E foi um relacionamento assim abusivo. E foi assim, eu falo que chegou num ponto que eu fui vendo que o pecado, ele cansa, porque ele não cumpre o propósito pelo qual ele se prontifica, que é nos trazer plenitude, alegria, regozijo, né? Ele vem recheado assim em momentos de prazeres e contentamento, mas o fim dele tem gosto de morte. E a Bíblia já diz, né, que o salário do pecado é a morte. Então ficou uma coisa insustentável. Eu procurei ele, eu confessei e ele falou que perdoava, mas aí ele já não queria mais aquele casamento. Então ele começou a criar uma situação para que eu realmente fosse embora, para que eu ficasse com aquele rapaz, entendeu? E aí eu tive a brilhante ideia da gente dar um tempo, só que eu não estava mais com o rapaz. Como eu falei, foi difícil, chegou a época do descarte e ele me descartou assim como se eu fosse uma carne podre. Simplesmente falou que não queria mais, me bloqueou e tal. Só que aí eu nessa fase já estava tão sofrida que eu falei: agora é hora de parar e arrumar o que está errado. E para mim o arrumar o que está errado era a separação. Aí eu procurei ele e pedi um tempo. Eu já estava fazendo terapia há algum tempo, já tinha passado em 3 terapeutas, psicólogos, e eles identificaram que eu estava num cativeiro, presa a um relacionamento com um narcisista. E enfim, a forma deles agirem são muito parecidas. E eu fui descartada como uma carne podre. E eu estava tão assim, o pastor José Gonçalves sempre fala que paixão é demência temporária. Então eu estava tão cega no nível de cegueira que eu queria encontrar a resposta. Como assim? Ele me bloqueou do nada, no outro dia eu já estava com outra e uma amiga minha me falou assim, as minhas amigas me convenceram que o homem estava macumbado, que tinham feito uma macumba, que não era possível ele agir daquele jeito e que aquilo ia pegar em mim, não sei o quê. E eu totalmente assim, adoecida espiritualmente, emocionalmente, busquei ajuda também com amigas todas adúlteras. Você sempre reproduz o padrão de comportamento de acordo com a estação que você está vivendo. Então você vai vivendo com pessoas iguais. E aí uma delas virou e falou assim: amiga, eu tenho uma solução. Eu vou te levar num lugar aonde você vai ter respostas. Eu não tinha nem noção para onde eu estava indo. E aí naquela noite, gente, pasmem se puder, eu me vi numa roda no centro de Umbanda. E ali eles recebiam, tinham várias pessoas de branco, assim, um galpão bem grande, onde eles chamavam aquilo de roda de gira. Então cada noite eles recebiam uma entidade. E naquela noite, eles incorporariam em todas aquelas pessoas a entidade do espírito de um baiano. E quando eu cheguei lá, uma mulher me atendeu, totalmente possuída pelo espírito dele. E aí eu fui lá, né, me tremendo de medo.
E a minha amiga falou, não precisa ter medo não, aqui é lugar do bem. E quando chegou lá, ela olhou já com a voz do baiano, o sotaque, e falou assim, minha filha, o que te trouxe aqui? Escreve aqui, nesse papel, o nome completo do marido e do amante. Eu escrevi. Aí ela olhou e falou assim, minha filha, quer dizer que temos aqui um marido que é amigo e um amigo que é amante? Minha filha, esse amigo que é amante é um homem mau. Ele não lhe ama, ele lhe usa. O alvo dele são mulheres casadas. Ele faz com você exatamente o que ele faz com outras. Agora, esse marido que é amigo é um homem bom, minha filha. Eu não posso fazer nada por você. Não posso lhe tocar, sua espiritualidade é muito forte. Vai para sua casa. Se eu puder fazer algo por você, minha filha, vai para tua casa. Toma um banho. Esfrega o seu coração embaixo do chuveiro e peça para esse seu Deus tirar essa paixão do seu coração. Gente, naquela noite, eu entendi uma coisa, que Satanás ele é enganador, ele é mentiroso. Se ele quisesse, ele poderia ter ceifado a minha vida. Só que a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, hoje eu entendo que o que me tirou daquilo foi a mãe de joelhos que eu tinha na minha casa. E se eu tô aqui de pé hoje contando o meu testemunho de ressurreição do meu casamento, é por causa da mãe de joelhos que eu tive. Eu fui consagrada ao Senhor desde o ventre dela. Desde antes de eu nascer, ela e meu pai oravam por mim. Quantas vezes eu acordava de madrugada e ouvia eles orando. Então eu acho que aquilo ali foi o que a resposta de Deus para minha vida, porque eu fui atrás de respostas e eu saí de lá em choque. Na verdade, eu já desconfiava. E eu já tinha apertado ela algumas vezes e ela mentia, falou que não existia, que eu estava vendo coisas e não sei o quê, mas já estava acontecendo. Que de novo, né? O adúltero Mentiroso. Sempre mentiroso. Só que eu já desconfiava. E aí eu peguei uma foto e não sei o quê, ela pagou, bababá. E ela sempre negava. E num dia nós fomos tomar açaí. Eu falei, vamos tomar um açaí. Nesse dia do açaí eu estava tão feliz que eu nem lembrava mais sobre isso. E ela pegou e olhou no meu olho e falou, rapaz, aquilo para mim foi... Mas doeu, hein? Por mais que eu já desconfiasse que estava acontecendo, mas doeu muito. E aquilo para mim eu me enchi de uma fúria tão grande que era mais ou menos assim, eu já estava com o pé fora de casa, querendo que ela batesse o martelo e fosse embora com esse cara. Na minha cabeça estava isso. E eu vou até confessar uma coisa aqui, que eu orava para Deus, falava assim, Senhor, faça com que ela vá embora. Por quê? Porque eu não quero, porque eu já sabia que eu tinha caído 2 vezes de adultério, e eu não queria ser o pivô ou tão errado a ponto de falar assim, eu vou pedir o divórcio, porque eu não vou pedir o divórcio, porque se eu pedir o divórcio eu vou sair como errado, então ela tem que sair como errada. Essa era a minha oração para Deus. Falei assim, faça isso acontecer, por favor. E na hora que ela falou isso, eu me enchi de uma fúria, eu falei assim, não, eu não perdoo, não, isso foi muito forte. E aí, mas eu falei assim, eu perdoo, só que eu perdoo foi só da boca para fora. Doeu muito, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero mais. Quando ela falou assim, da ideia de separar, eu falei, separar, dá um tempo? Não existe dar um tempo, ela não existe. Eu falei assim, ela tá pedindo esse tempo porque ela quer ficar com esse cara. Eu falei, é agora. É agora que eu vou dar uma trucada. Eu falei, beleza, vamos, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai. Tá bom, 6 meses. E aí nós ficamos com 6 meses. Mas a minha cabeça já tava assim, ó, eu não volto. Nós ficamos 6 meses, eu fui pra casa da minha mãe. Ela
Só que um dia antes de eu sair de casa, ela foi até... Eu trabalhava na Avon, ela foi até a Avon, pediu para mim não sair, né? Porque ela me amava ainda. Só que eu tava tão endurecido que eu falei assim, mas eu não te amo mais. Para mim já acabou. E ela chorava e eu não conseguia chorar. E eu sou uma manteiga derretida para chorar, viu, meu? Você chorou na minha frente, acabou comigo. Mas aqui eu tava tão decidido, eu falei assim, eu não quero mais. E ali acabou. E eu fui para casa da minha mãe e ela ficou no apartamento. E os dias foi passando, e ela me ligava e falava e não sei o quê. E cada vez que ela me ligava, eu mais afastava mais ainda, porque ela se enchia, não, porque não sei o quê, que você tá errado, que não sei o quê. E eu falava, não, é Deus que tá fazendo para mim falar isso aí. É Deus que tá falando para mim ficar aqui. É Deus que quer que eu separe. Eu usava muito Deus, porque eu tava muito duro. E eu tinha um cantinho que todos os dias eu ia para esse cantinho, que era lá no fundo da casa da minha mãe. E eu ficava numa cadeirinha de balanço, aquela cadeirinha antiga de vovó. E eu ficava lá, olhava para o céu. E Deus me incomodava. E eu falava assim, eu vou separar. A mesma coisa, sabe assim, você ouviu o diabo, separa, você é besta, você não é perdoa mesmo não. Nem lembrava dos 2 adultérios que eu tinha tido. Mas o dela ficou muito forte em cima de mim. E o diabo falava assim, isso, não sei, isso, separa, é isso mesmo, separa. Deixa ela viver a vida para ela. Não queria, não provocou. Mas eu sentia que Deus falava assim, não é assim. Você lembra a promessa que você fez? Vai cuidar dela, cuida dela. Você lembra a promessa que o seu sogro pediu para você? Cuida dela, é uma pedra preciosa. Isso ficou batendo na minha cabeça assim. E tanto é que eu não saí da igreja. Todo domingo eu ia para a igreja. Eu morava no Grajaú, minha mãe morava no Grajaú, a igreja da cidade Ademar. Mas todo domingo eu passava lá na casa, no meu apartamento. E via ela, passava, você tá bem? E eu fui olhando para ela e eu falei assim, tem alguma coisa errada. A Maísa, ela foi definhando. Magra, eu olhava para a mão dela e falei assim, meu Deus, eu fiquei gordo. Eu engordei porque assim, mãe, carinho de mãe, comida, carinho, e a Maísa foi definhando. Meu Deus, a Maísa tá morrendo. E a comida da Maísa, o que você tá comendo? E eu ficava perguntando, o que você tá comendo? Eu comia aqui, eu abria a geladeira, tinha brócolis, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, cadê o arroz? Não tem, não. E o bife? Congelado, meu Deus, a Maísa, eu vou matar a Maísa. E aquilo foi me incomodando. Isso, Deus falou assim, você não vai deixar isso acontecer. E aí nós fomos conversando, foi quando a Maísa fez esse convite, ela entrou aí, acho que ela conta melhor do negócio do SOS. Na verdade, assim, quando ele saiu de casa, eu me dei conta, quando eu vi ele saindo, parece que caiu a ficha, né? E aí eu comecei a ver em tudo que, no estrago todo que o divórcio ia causar para a nossa vida. E o amor, Deus me colocou no meu coração assim, um amor tão grande por ele, que eu falei, meu Deus, eu preciso lutar pelo meu casamento. Eu não posso deixar morrer. E aí eu abracei ele e falei assim, não vai embora não, ainda existe amor para recomeçar. E ele se transformou em outra pessoa e falou assim, não, da minha parte não existe. E ele seguiu firme. Quando eu me vi sozinha, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida para me sustentar? Né? E aí entra a terapia do trabalho. Eu tinha uma loja que tinha falido e que tinha dado muito ruim, né? E eu me vi com um carro zero na garagem, porque ele deixou o carro, a preocupação dele era me deixar amparada. E isso também me fez falar, gente, que homem é esse? Ele não é rico, por que ele quer tanto cuidar de mim? E aí eu falei assim, eu vou fazer Uber. E foi aí, quando ele saiu de casa, Deus foi me munindo de uma coragem sobrenatural. Eu comecei, ele tinha a data certa que ele ia embora. E aí eu comecei a fazer Uber, acho que um mês antes. E aí nasceu uma Uber no pedaço. A coragem, ela se tornou assim a minha companheira. Meu carro se tornou assim o meu altar de adoração. E o volante foi virando meu púlpito. Eu trabalhava assim, umas escalas insanas, porque aquilo eu não via o tempo passar. E ali eu comecei a comer conteúdos de restauração de casais.
E eu mesmo estando distante de Deus, eu começava a ministrar na vida das pessoas. E aquilo ia me trazendo alívio. E aí um dia, uma madrugada, eu nunca vou esquecer, eu peguei uma corrida para a Vila Brasilândia, é uma área de alto risco em São Paulo, mas eu não estava nem aí, eu pensava assim, gente, eu já estou sofrendo tanto, Deus não vai deixar eu sofrer mais. E aí o YouTube me entregou a ministração do pastor Josué Gonçalves, lidando com as feridas do adultério. E ali eu conheci o ministério e nasceu no meu coração o desejo de ir para o SOS. Aí eu mandei para ele, conversei com ele, ele estava irredutível. Ah, eu não tenho dinheiro. Aí eu pensei, eu também não tenho. Aí minha mãe falou assim, a gente vai dar um jeito. Nem que a gente parcele, eu pago, minha filha, mas vocês vão ter. E aí nisso, uma amiga minha chamada Rose, eu contei para ela na igreja, não tinha mais como eu esconder. Foram 6 meses, os vizinhos começaram a ver, e as pessoas começaram a sentir a ausência e eu tinha uma dor muito grande, eu não conseguia esconder a minha dor, de tanto que ela era latente. Aí a Rose era uma pessoa que Deus levantou ali como uma coluna de sustentação para a minha vida. Fora minha mãe e minha irmã que me apoiaram muito e jejuavam por mim, ela falou assim, mas vamos fazer um jejum pela sua vida. E ele tinha dito que ia esperar as festas de final de ano passar e no dia 1º de janeiro ele viria para entregar a aliança. Nisso, a Rose falou, ele falou 1º de janeiro, então nós vamos fazer um jejum, um propósito, até a última sexta-feira do ano. O tempo foi passando e parecia quanto mais eu jejuava, mais o negócio desandava. Mais irredutível ele ficava. Até que passou o Natal. E foi um dia muito difícil. A minha família, o clima na minha família parecia um velório. A minha mãe tinha feito uma árvore de Natal com a foto, eu acho que num ato inconsciente até, né? Mais profético. Ela colocou eu e ele lá, né? Todas as famílias nas bolinhas da árvore. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito tocada. Mas ele continuou irredutível, ele passou o Natal com a família dele. E a vida inteira, a gente tinha passado mais das metades do Natal da minha vida, eu tinha passado com ele. Então, aquele foi o primeiro Natal separado. Então, foi muito sofrido. E aí, no dia seguinte, ele me mandou mensagem no WhatsApp, perguntando como foi Natal. Ele me deu Feliz Natal, tudo. E aí, ele falou que iria vir em casa conversar comigo. O jejum ia até na última quinta-feira do ano. E na última quinta-feira do ano, ele voltou para casa, pedindo para voltar. Só que ele voltou para casa pior do que ele saiu. Porque aí já tinha desconectado total. A gente ficou 6 meses longe um do outro. E ele não tinha mais amor por mim. E foi mais difícil ainda. Porque a rejeição, ela doía assim no nível hard, o desprezo, porque ele não tocava em mim. Então ele voltou mais frio do que ele saiu. E aí foi passando o tempo, ele falou que ia embora de novo. Passou 2 meses, né? Acho que ele falou que ia embora de novo. E aí ele criou um terceiro adultério, ele estava flertando com uma moça. E aí ele falou assim que estava tendo um caso com outra mulher, que ele descobriu que não sei o que, ou que ele ia viver com ela, não lembro o que era, um negócio assim. E aí naquele dia eu me posicionei, porque até então eu tinha ficado na posição, assim, eu foquei no meu erro. E focar no meu erro foi o que me deu graça para me perdoar. Eu não fiquei pensando nos outros adultérios dele, eu até esqueci disso. Entendeu? Eu foquei a minha relação com Deus em restaurar a minha vida com Deus. Para daí eu restaurar o meu casamento. E aí ele falou assim que ia embora e nessa hora eu falo que aquele espírito de jararaca tomou conta de mim. Aí eu fiquei muito brava, eu falei, chega! Acabou! Joguei as coisas dele tudo na sala e falei assim, você tá brincando com o meu sentimento, você tá sendo um menino homem. Eu falei com essas palavras. Então, você vai decidir. Se você quiser, eu tô disposta a te perdoar. Eu não quero saber quem é essa mulher, eu não quero saber o que está acontecendo, eu não quero saber o nível de envolvimento de vocês. Eu decidi
perdoar. Eu quero restaurar o nosso casamento. E aí acho que ele ficou em choque, porque eu não tinha tido aquela atitude até então. Ele jogou essa, porque ele falou assim, agora ela não vai perdoar, agora ela vai pedir o divórcio. Foi exatamente isso mesmo. Eu tava tão pé da vida que eu falei assim, não é possível. Eu queria separar, 2 traições, ela me perdoou. Eu falei, não é possível. O que eu vou fazer pra ela pedir o divórcio? Eu falei, eu vou inventar mais um. Essa aí eu simulei. Essa aí foi igual um ator de novela. Eu falei, eu vou fazer que como mas se eu tivesse... Mas ele tava já conversando com a moça. Mas não tinha feito nada, só conversa. Aí eu falei, agora ela não vai perdoar mais. E ela perdoou de novo. Eu falei, não é possível coisa dessa. Aí eu desisto. Aí eu procurei o pastor da nossa igreja. E aí, até então, o Wagner inventava muita coisa de mim. E é muito complicado nesse... É meio que eu me exaltava e rebaixava ela. Porque é assim que acontece. Eu jamais vou falar assim, não, eu estou pedindo o divórcio porque a Maísa é maravilhosa, é linda, ela é uma mulher assim, 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 e eu sou isso, isso. Não, lógico que não. É o contrário, eu vou falar que não, eu que fui certa, a Maísa que é sempre errada, e eu falava que ela gastava todo o meu dinheiro, eu falava que ela não saía do cabeleireiro, só não sei o que, acabei com ela. E o pastor veio comigo. Falou, mas se for assim, então separa mesmo. Não faz sentido uma coisa dessa. E aí quando eu falei pra ele assim, não, que eu vou separar, mas eu vou deixar o carro pra ela, eu vou deixar o apartamento pra ela, e ainda vou pagar o condomínio, eu pago o condomínio pra ela, porque eu quero ela bem, eu consigo me sustentar. Ele queria sair do casamento. Eu queria só sair do casamento. Mas ele quase acabou comigo, mas isso não existe. Isso não existe, você tem que separar meia, ela tem que aprender a viver a vida dela, e não sei o que eu... Hã? E falou exatamente pra mim, eu falei, meu Deus, eu tô no outro mundo. Então, aí ele foi conversar com a Maíse, depois que aí no final, quando nós conversamos com ela e falou sobre esse terceiro adultério, ela foi e voltou e falou pro pastor sobre esse terceiro adultério. Aí ele ficou nervoso, ele falou assim, não, peraí. Aí você tá de brincadeira, Wagner. E aí ele pegou e me apertou na parede, ele tirou o que eu mais amava, que era cantar e reger. Na hora que ele falou isso, o meu mundo acabou. Ali ele puxou literalmente o que eu estava prezando. Porque eu não amava, eu inverti os papéis, né? Para mim, eu tinha colocado o meu trabalho em primeiro lugar, a igreja em segundo e a Maíse, que era a minha família, em terceiro. Mas na hora que ele puxou o tapete e falou que eu ia ficar no banco na igreja, que eu não ia cantar mais, que eu não ia reger mais, meu Deus, vou ter um infarto aqui agora. Quase que eu tive infarto. Ali o meu chão caiu. Eu creio que ali começou o início do processo de Deus na vida dele. Ali começou. Porque aí a escala de prioridades dele era o trabalho, a igreja e eu, né? E aí Deus tirou o ministério e o pastor falou assim, volta para sua casa, restaura o seu casamento. Se você não tiver que vir para a igreja, você não vai vir. Mas você vai salvar a sua família agora. Então, durante o processo todo, o pastor meio que defendia ele, né? E ali ele se deu conta da gravidade do que estava acontecendo. E aí eu acho que aquela palavra dura deu um chacoalhão nele. E aí o pastor falou, mas se você achar que deve perdoar, você tem a minha bênção, mas se você também achar que não deve perdoar, eu vou estar, entre aspas, ele falou que ia estar me apoiando na minha decisão, porque realmente já estava no nível, e eu acho que ele nem fez por mal, mas ele não tinha o preparo, assim, o tempo, é muito desgastante trabalhar com casais. Hoje a gente vê isso, então eu acredito que nem ele tinha noção, né? E aí quando eu falei, quando ele voltou para casa, aí ele falou assim que queria a restauração. E aí Deus tirou o trabalho.